Olha, o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, ele foi eleito com votos do bolsonarismo, ele foi eleito graças ao Bolsonaro, ele é conhecido graças ao Bolsonaro. Antes do Bolsonaro ser presidente, ninguém sabia quem era Tarcísio de Freitas, só um militar qualquer, mais um milico qualquer. E agora é o governador do estado de São Paulo, que é o maior estado do país, é o estado com maior verba do país. Para quem não sabe, o estado de São Paulo tem verba equivalente a muitos países europeus. Esse é o nível. Pois bem, desde que assumiu o estado de São Paulo, o Tarcísio começou a bater de frente com o bolsonarismo. Eu falei, olha, calma, que ele vai trair o Bolsonaro bem traído e não vai demorar muito. Ele só vai ter que ficar naquela de equilibrando. Será que eu vou muito ou será que eu vou pouco? Pois bem, ele está se equilibrando, só que agora ele passou um pouquinho dos limites do que o bolsonarismo, principalmente o Bolsonaro e os filhos dele, acham aceitável. O Tarcísio de Freitas, uma das primeiras coisas que ele fez como governador foi mandar o Estado processar o Jair e o Eduardo Bolsonaro. No caso do Eduardo Bolsonaro, eles pediram até o bloqueio das contas do Eduardo Bolsonaro para que ele pagasse multas de 140 mil reais por não usar máscara durante a pandemia. Lembra quando esses vagabundos ficavam saindo por aí sem máscara, aglomerando? Eu lembro que eu falava, olha gente, calma, a hora deles vai chegar, muita calma gente, muita calma. A gente tá aí, as pessoas morrendo, a gente fazendo isolamento social, sem poder sair de casa, quem sai tá se arriscando, enquanto isso esses vagabundos aí sem máscara, aglomerando, ajudando a matar pessoas, vai custar caro. Pois bem, 140 mil reais para um... Obviamente eles roubam muito dinheiro público, mas se você pensar o salário aí do Eduardo Bolsonaro, ele ganha o quê? 26, 27 mil líquidos, dá aí vários salários aí, quase 6 salários do Eduardo Bolsonaro. Pro Jair Bolsonaro a coisa tá um pouquinho pior. O estado de São Paulo recalculou a dívida do Bolsonaro e recalculou em 540 mil as multas que o Bolsonaro tem que pagar, e o estado agora avançou na cobrança ao Bolsonaro. Essa semana teve mais uma petição do estado de São Paulo para cobrar o Bolsonaro. Se o Bolsonaro não pagar os 540 mil ou não aceitar um acordo para parcelar, ele pode pedir um acordo para parcelar. O estado de São Paulo vai pedir, o Tarcísio vai pedir o bloqueio também das contas do Jair Bolsonaro. Olha, mas com um amigo assim, quem precisa de inimigo, hein, meu? Você consegue imaginar um negócio desse? Imagina se a Dilma fosse eleita presidenta e a primeira coisa que a Dilma fizesse fosse processar o Lula. Não imagina um negócio desse. É isso que fez o Tarcísio. A primeira coisa dele processar o Bolsonaro e o filho. No total, os dois têm que pagar aí, se você juntar um com o outro, quase 700 mil reais. Lembra aquele Rolex lá do Bolsonaro de 800 mil? Já era. Foi o Rolex aí. Dá o Rolex, pega o Rolex e dá pro Tarcísio aí, Bolsonaro. Bom, não vai poder dar porque ele ficou sem as joias no fim. Mas é isso. Agora começou uma ofensiva muito forte da família Bolsonaro contra o Tarcísio e o Eduardo Bolsonaro falou para aliados, ele tá falando isso para que saia na mídia mesmo, ele tá falando isso sem reserva. Muitas vezes políticos nos bastidores, quando estão conversando, eles pedem reserva. Reserva é o seguinte, olha, não sai falando para todo mundo que tá nessa conversa. É isso que pede. Ó, saiu esses dias uma conversa de um bolsominion do Datena com o Boulos. Eu vi algumas pessoas aí falando, o Boulos não deveria, o Boulos... Tá, o Boulos tava ali escutando, eu vou falar, política é assim, viu? Não importa se o cara é de direita, de esquerda, aí dos bolsominions, o Datena é um daqueles que tá sempre zanzando de um lado pro outro. O Datena não tem ideologia, a ideologia dele é quem tá ganhando, tá? Então, é amigo do Boulos, os dois estão lá bebendo vinho, falou lá um monte de abobrinha do PT. Tem que ver com quem que o Datena tá andando do PT, pra ele falar tanta abobrinha do PT. Ele tava ali tentando incentivar o Boulos a trair o Lula, tudo mais. Olha, se um político, seja o Boulos ou qualquer outro, trair o Lula, é o político mais popular do Brasil faz 20 anos, para embarcar numa canoa furada do Datena, o Datena, aquele cara que anunciou que era o Bolsonaro anunciou o Datena, ao lado do Datena, ó, o Datena vai ser candidato ao Senado em São Paulo, e 48 horas depois ele acabou com a candidatura. O Datena, que ele é sempre o candidato que nunca é candidato. Então, quem entrar no barco furado do Datena e trair o Lula, tem que ser muito otário, né? O Boulos não vai fazer isso jamais. Pois bem, mas você vê, a política é feita assim, viu? Nos bastidores. O cara lá falando, aí um fala mal do outro, aí o outro fica quieto, às vezes concorda, às vezes não. É isso, a política. E nos bastidores, o Eduardo Bolsonaro tá falando, ó, se alguém quiser gravar aí escondido, igual fizeram o Datena e o Boulos, grave, que ele não tá nem aí. Ele tá dizendo que o pai dele, Jair Bolsonaro, na primeira viagem que ele fizer a São Paulo, ele vai enquadrar o Tarcísio bem enquadrado, que vai ser um quebra-pau. Então prepara que tem um quebra-pau marcado aí para os próximos dias.
entre Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. O Jair Bolsonaro está em depressão. Empatia zero. Digo mais, para mim psicopata não tem depressão. Faz um pouquinho de drama para se vitimizar, porque afinal ele matou tanta gente, fez tanta desgraça, que aí ele tem que se vitimizar um pouquinho para tirar o foco das desgraças que ele fez. É isso aí, viu? Psicopata. O Bolsonaro tá depressivo e tudo mais. Ele deveria ter começado a trabalhar na segunda-feira no PL, não foi. Ele tem um escritório no PL, ele está recebendo o salário do partido, a mansão dele faz parte do salário, seria separado, mas faz parte, quer dizer, ele está morando pago pelo partido, está sendo sustentado pelo partido, deveria ter começado a trabalhar segunda-feira. Não foi. Esperaram ele segunda-feira à tarde para uma reunião. Não foi. Terça-feira de manhã o Bolsonaro era esperado na sede do PL. Não foi. À tarde esperava-se que talvez ele apareça, já não tinha mais tanta esperança. Depois que o cara não foi segunda de manhã à tarde, não foi terça de manhã, terça à tarde ainda estava esperando um pouquinho ele. Não foi. Quarta-feira, depoimento do Bolsonaro. Tá. Então o que aconteceu? O Bolsonaro não vai trabalhar. Começaram a falar de organizar viagens para ele fazer pelo menos uma viagem por semana para alguma capital ou local do Brasil para angariar bolsominions, ou seja, para movimentar a cidade, movimentar os fascistas da região e tudo mais. Não aceitou, o Bolsonaro não aceitou essa ideia do PL de fazer uma viagem por semana, ele disse que não, ele disse que uma viagem a cada 15 dias, 2 por mês tá bom demais, quer dizer, o trabalho do Bolsonaro vai ser pegar um avião particular, um jatinho de empresário, ir para alguma cidade grande, ele não vai para cidade muito pequena, cidade média ou grande, e quando eu digo média, aí de 200, 300 mil habitantes para cima, ele vai para lá, voa para lá, fica em hotel 5 estrelas, come do bom e do melhor, faz um discursinho aí, faz um eventinho e volta para Brasília, para a mansão dele, para o isolamento. Esse vai ser o trabalho do Bolsonaro e eu vou te falar um negócio aqui, opinião do Thiago. Ele não vai 2 vezes por mês, não. Vai acabar indo uma vez, às vezes menos. O Bolsonaro exigiu uma coisa, que comece por São Paulo porque ele quer falar com o Tarcísio. Isso saiu em veículos diferentes da velha imprensa. Saiu também em veículos diferentes da velha imprensa que o Eduardo Bolsonaro disse que o pai vai enquadrar o Tarcísio. Ou seja, tá tudo aí fazendo sentido, tudo se interligando, o Bolsonaro vai querer enquadrar o Tarcísio. Por quê? O Eduardo Bolsonaro disse que na Secretaria de Comunicação, que é a SECOM, e na Secretaria de Cultura, o Tarcísio de Freitas colocou gente ligada ao Dória. E diz que ali só tem comunista. Vamos lembrar, para o bolsonarismo, qualquer um que não seja nazista é comunista. Ou seja, tem 2 opções aí para os bolsonaristas. Ou você é nazifascista ou você é comunista. Não tem outro. Então o cara é do Dória. O Dória é o cara do mercado financeiro, um baita de um corrupto, queria privatizar o Butantan. Pô, Dória é comunista. Não é bolsominion, então é comunista. É isso para eles. A TV Cultura chegou a veicular, vou até mostrar aqui para você, veiculou isso no final de março, se não me engano, 23 de março, um documentário sobre a extrema-direita, do site da TV Cultura. A TV Cultura exibe documentário sobre o avanço da extrema-direita no Brasil. Aí tá aqui, aí o nome do documentário era O Autoritarismo está no ar, 3 anos depois. E aí é uma sequência de um documentário que a TV Cultura, quando era o Dória o governador, exibiu, chamado O Autoritarismo Está no Ar, que era sobre os atos antidemocráticos de 2020. Aí colocou 3 anos depois com a atualização. Aquilo tudo descambou para atos terroristas no Congresso Nacional. É mais ou menos essa a conclusão aí do documentário da Cultura. O Eduardo Bolsonaro ficou uma fera! Mas ele ficou uma fera. Como é que o Tarcísio de Freitas manda na TV Cultura e ele deixa a TV Cultura colocar um documentário de 2 horas detonando o Bolsonaro, o bolsonarismo e assim, taxando eles o que eles são, terroristas. Como? Que tipo de aliado é esse? O Eduardo Bolsonaro, olha, tem um cara, tem uma veia aqui em algumas pessoas que quando ficam bravas, fica saindo. O Eduardo Bolsonaro deve estar saltando a veia dele aqui, tá? Porque quando fica saltando a veia, eu gosto de falar que a pessoa está borbulhando de ódio, que é assim que tá o Eduardo Bolsonaro, com sangue nos olhos para pegar o Tarcísio, só que tem um problema. Quanto mais forte eles baterem de frente com o Tarcísio, maior vai ser a reação do Tarcísio contra a família Bolsonaro. Então o Eduardo Bolsonaro tá aí para perder 140 mil reais de dinheiro limpo dele para o Tarcísio. O pai dele, Jair Bolsonaro, tá para perder 540 mil reais de dinheiro limpo. Como assim dinheiro limpo, Thiago? É que eu sei que eles roubam muito dinheiro público. Só que para roubar dinheiro público e poder embolsar mesmo, eles têm que lavar o dinheiro e fazer o dinheiro se tornar limpo. Quando o cara é multado,
ele tem que tirar dinheiro da conta dele, esse dinheiro que já está limpo, ou se era dinheiro roubado, já lavou, se não era dinheiro roubado, são muitos e muitos e muitos meses de salário dos dois aí. No caso do Jair Bolsonaro, mais de um ano de salário, ele vai ter que pagar aí pro pessoal. Então a situação deles cada vez pior, o Tarcísio tá preparado para essa guerra, viu? Eu peço aí a sua inscrição no canal, vamos seguir contra essa corja fascista, e eu vou falar nessa briga, eu, Thiago, eu torço pra briga. Falou.